Galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é a nossa primeira videoaula, tá? Nós vamos ter 3 tempos verbais. Assim, verbo to be no presente, verbo to be no passado e o passado dos verbos regulares. Para começar, eu estou mostrando para vocês aqui o verbo to be no presente. Já é um velho conhecido nosso, tá? Tanto na forma afirmativa, quanto na forma negativa, quanto na forma interrogativa. Então, nós temos aqui, ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Na forma negativa, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Forma interrogativa. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Prestando atenção que o pronome pessoal eu, na forma interrogativa, mesmo ele vindo depois do verbo to be, ele continuou escrito com letra maiúscula. Isso aí é o presente do verbo to be, que significa ser ou estar, dependendo do contexto da frase, certo? Em conversação, é comum o uso das formas abreviadas. Nós também já estudamos isso. A forma abreviada do verbo to be no simple present, no presente simples. Nós temos aqui, ó, nas formas afirmativas, o am tirou-se o a e colocou o apóstrofo. O are tirou o a, colocou o apóstrofo. O is tirou o i e colocou o apóstrofo, mostrando a forma abreviada e a forma completa. Na forma negativa, aqui eu não tenho especificado, mas porque não podemos juntar a forma contracta, o am com o not. Fica assim, ó, I'm not. O i maiúsculo, apóstrofo, am, que é a forma contracta do verbo to be, mais o not. Não podemos juntar como está sendo juntado aqui, ó. Aren't, are not. Isn't, que é o is not. Agora nós temos aqui o passado do verbo to be. As formas do passado, pretérito perfeito ou imperfeito do verbo to be são apenas duas, o was e o were. Eu tenho aqui na forma afirmativa I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Na forma negativa, como fazemos na forma negativa do simple present. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not e they were not. Reparem que que o not vem imediatamente após o verbo to be. E na forma interrogativa, da mesma maneira do presente, o verbo to be vem no começo da frase. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Was we? Há um pequeno erro aqui, tá? Were you? Were they? Então, reparem que o pronome pessoal eu continuou escrito com letra maiúscula, coisa que eu sempre faço essas observações para vocês em sala de aula. Bom, tendo visto a revisão do verbo to be tanto no presente como no passado, forma interrogativa e negativa, agora nós vamos entrar no passado dos verbos regulares. Esses verbos são outros verbos, porque não existe só o verbo to be, né, gente? Em inglês, nós temos verbos de ação em inglês nós temos separado os verbos regulares, que para fazer o passado nós temos umas determinadas regras, e temos os verbos irregulares que nós temos que verificá-los na tabela. O que acontece? São verbos que mudam a maneira de escrever no passado. Então, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Hoje, nós iremos aprender a colocar os verbos regulares no passado. E para esse tipo de coisa, nós temos algumas regrinhas a serem seguidas. Então, por isso, prestem bem atenção.
O simple past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. A ação teve início e fim lá no passado. No simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. O que isso significa? Com o verbo to be, nós temos assim, por exemplo, no presente, am, is e are, dependendo do sujeito. No passado, was e were, dependendo do sujeito. Já no passado dos verbos regulares, ele fica igualzinho para todos os pronomes. O que nós acrescentamos a esses verbos para eles ficarem no passado? Seguindo regras, que nós iremos conhecê-las daqui a pouquinho, nós acrescentamos de, ed, ou trocamos o y por ied. Então, vamos prestar bastante atenção nesse sentido. Verbos regulares. Regular verbs. Primeiramente, iremos estudar o simple past dos verbos regulares que, de um modo geral, é formado acrescentando de ou ed ao infinitivo nos verbos, como eu já tinha falado para vocês. Exemplos aqui. Eu tenho todos os pronomes pessoais. Eu tenho o verbo to work, que é o verbo trabalhar, e o advérbio yesterday, que significa ontem. Reparem que para todas as pessoas eu acrescentei ed. É isso que eu quis mostrar para vocês. No verbo to be, nós temos que prestar atenção ao sujeito, certo? Que nós temos uma forma para cada pronome. Já com os verbos regulares no passado, não. O que nós temos que prestar atenção é a terminação do verbo. Se nós vamos acrescentar de, ed, ou trocar o y por ied. Então, eu tenho aqui, na forma afirmativa, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, he, she, it. Terceiras pessoas de singular e nada mudou. We worked, you worked, they worked. Esta é a forma afirmativa do verbo work no passado. Particularidade da ortografia do simple past. Os verbos terminados em e recebem apenas a letra D ao infinitivo do verbo. Veja alguns exemplos abaixo. O verbo hope terminou em e. O que nós fizemos? Somente acrescentamos D para ele no passado. Chant terminou em e. Apenas acrescentamos D para ele no passado. Like, liked. Behave, behaved. Lie, lied. Live, lived. Love, loved. Se o verbo tiver uma única sílaba ou terminar em sílaba tônica formada por consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta o ed. Como, por exemplo, nós temos aqui, stop, stopped, permit, permitted, occur, occurred, rob, robbed, admit, admitted, prefer, preferred. Prestem atenção que é sempre consoante, vogal tônica mais consoante. Aí a gente fez o quê? Repetiu a última consoante e acrescentou o ed, correto? Observação. No inglês britânico, se o verbo termina com a letra L, dobra-se essa consoante, mesmo que a última sílaba não seja tônica. Temos dois exemplos aqui, travel, traveled e rival, rivaled. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, trocam Y por IED. Então, assim, se nós tivermos o verbo que termina em Y, mas antes desse Y vem uma consoante, o que nós temos que fazer? Tirar esse Y e trocar por IED. Mas isso somente para verbos precedidos de consoante. Stud, studied. Carry, carried. Worry, worried. Try, tried. Hurry, hurried. Cry, cried. Verbos terminados em Y, repetindo, precedidos de consoante. Observação. Quando o Y for precedido de vogal, não há mudança ortográfica, bastando apenas acrescentar ED ao verbo.
Então, nós temos aqui alguns exemplos. Pray, prayed. Enjoy, enjoyed. Obey, obeyed. Play, played. Reparem que o verbo terminou em Y, mas antes dele veio uma vogal. Então, a gente não troca esse Y por IED, apenas acrescentamos ED em todas as pessoas, em todos os pronomes, certo? Os verbos terminados em consoante, vogal, vogal, consoante cuja sílaba tônica não é a última sílaba, não dobram a consoante, apenas recebem ED. Listen, listened. Developed, developed. Open, opened. Fasten, fastened. Suffer, suffered. Então, só dobramos, só repetimos a última consoante se a última vogal for vogal tônica. Se isso não ocorrer, a gente não repete. Ah, professora, mas como é que eu vou ficar sabendo disso? A gente lá, na hora dos nossos exercícios, a gente vai ler e vai frisar bastante quando a vogal é tônica e quando não é tônica, tá bem? Forma negativa e interrogativa, passado simples. As formas negativas e interrogativas do past simple são feitas com o verbo auxiliar did, passado do verbo do, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. O que significa isso? Nós temos um auxiliar para nós colocarmos estas frases nas formas interrogativas e negativas. Não é simplesmente trocar de lugar como nós fazemos com o verbo to be, certo? Nos verbos regulares, nós temos uma particularidade nesse sentido. Nós temos que usar o auxiliar did, que é usado para todas as pessoas, tá? Que é usado para todas as pessoas. E vai ocorrer o quê? Uma pequena mudança do verbo. Nós veremos isso adiante. Forma negativa. Para formar uma oração negativa no simple past, usa-se did not para todas as pessoas, pois como nós já vimos anteriormente, simple past é o verbo. No simple past o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetido-se em todas elas. O auxiliar did, mas not, posiciona-se sempre entre o sujeito e o verbo principal. Vamos observar uma tabelinha agora aqui. Eu tenho aqui, ó. I did not work. You did not work. He did not work. She did not work. It did not work. We did not work. You did not work. They did not work. Reparem que aqui nós estamos na forma negativa. Na forma afirmativa, sairia esse did not de todos esses pronomes e entraria o que nesse verbo? O ED. Ficaria I worked. Como eu estou na forma negativa, para colocar a frase na forma negativa, eu preciso ter sujeito, mais a partícula, o did na negativa, did not ou didn't, mais o verbo. O que acontece com esse verbo? Ele perde o ED quando o did entra na frase, porque esse did já é forma de passado. Então, ele rouba todas as modificações que foram feitas no verbo. Aqui, como o verbo é work, ele no passado ele ficaria worked. Então, ele perdeu o ED. Se o verbo fosse studied, que ele tinha trocado o Y por IED, ele voltaria com o Y. Se fosse o verbo play, ele tiraria o ED e ficaria PLAY, perderia somente o ED. Então, tudo que o verbo ganha, que recebe no passado na forma afirmativa, ele perde na forma interrogativa e negativa. Formas abreviadas. Did not, didn't, ambas as formas são corretas e bastante comuns na língua inglesa. Observe alguns exemplos com as formas abreviadas. Steve didn't work as much as Paul. Steve não trabalhou tanto como Paul.
He didn't pay the bill. Ele não pagou a conta. Prestem atenção, ó, que quando o did entrou na frase, o verbo perdeu o ed que ele ganharia na forma afirmativa. Vamos, assim, só de maneira hipotética, colocando essa frase aqui na forma afirmativa. Steve worked as much as Paul. Steve trabalhou tanto quanto Paul. Na forma negativa, o que ocorreu? Steve didn't work as much as Paul. He played the bill. Ele pagou a conta. Na forma negativa, he didn't pay the bill. Observaram a diferença? Olha só, na forma afirmativa, o verbo fica com ed. Na forma negativa, o verbo perdeu ed. Por quê? Porque o did entrou na frase, tá? Agora nós temos aqui a forma interrogativa. Para formar uma oração interrogativa no participle, use did antes do sujeito. O verbo permanece no infinitivo sem o to, uma vez que no simple past o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Foi o que eu acabei de comentar com vocês na forma negativa. Eu tenho aqui, ó, como é a estrutura de uma frase na forma interrogativa no passado? Primeiramente o did, que é o auxiliar para todas as pessoas. Depois vem o sujeito, seja ele em nome ou em pronome. Por isso que eu sempre falo com vocês, façam a pergunta ao sujeito, memorizem. Quem é Jane? Jane é ela em inglês é she. Então a gente já sabe, para substituir quando é nome e quando é pronome. Então eu tenho aqui, ó, estrutura de uma frase na forma interrogativa. Primeiramente vem o auxiliar, depois vem o sujeito, seja ele em nome ou em pronome, e o verbo, o que aconteceu com o verbo? Ele perdeu o ed. Por que ele perdeu o ed? Porque o did está na frase. Então, quando o did está na frase, tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa, o verbo perde tudo aquilo que ele recebeu na forma afirmativa. Certo? Eu teria aqui na forma afirmativa, ó, I worked. Como eu coloquei na forma interrogativa, did I work? O ed sumiu. Por quê? Porque o did entrou na frase. E isso aconteceu em todas as pessoas. Certo? Aí nós temos alguns exemplos aqui de frases na forma interrogativa. Ó. Did he call me yesterday? Ele me ligou ontem? Why did he do that? Por que ele fez isso? Did you drink wine last night? Você bebeu vinho ontem à noite? Did you clean your bedroom? Você limpou o seu quarto? When did he confess the crime? Quando ele confessou o crime? Então, nós temos aqui embaixo, ó, interrogative form. Qual é a estrutura de uma frase na forma interrogativa? O did, que é o auxiliar de interrogativa, sujeito, seja ele em nome ou em pronome, verbo no infinitivo sem o to. Isso significa o quê? Quando o verbo está no passado, na forma afirmativa, quando você vai colocar essa frase na forma interrogativa, eu coloco o did, depois o sujeito, o verbo perde tudo aquilo que ele recebeu, tá? E botamos o complemento da frase. Espero que vocês tenham entendido. Só vou fazer uma pequena revisãozinha rápida aqui. Verbo no passado. Para a maioria, nós acrescentamos de, ed, ou trocamos o y por ied, dependendo da terminação do verbo. Forma interrogativa. Auxiliar did, sujeito, seja ele em nome ou em pronome, tá? O verbo perde tudo aquilo que ele recebeu na forma afirmativa, porque o did entra na frase, e o complemento da frase. Forma negativa, sujeito, auxiliar na negativa, didn't ou did not, o verbo volta para a forma comum dele, perde o de ou ed, ou recebe de volta o y, e o complemento da frase.
Gente, lá no nosso livro nós temos alguns exercícios. Depois eu vou passar na próxima semana para vocês as páginas, conteúdos e alguns exercícios de revisão e fixação para que vocês consigam pegar numa boa as formas interrogativas, negativas dos verbos regulares no passado. Bons estudos, beijos e até a próxima.